Vocês sabem que semana passada eu tive uma das melhores e mais poderosas experiências da minha vida, né? O Senhor me deu graça e também me deu, né, um presente, onde eu pude estar, né, em Israel durante 7 dias. Foi uma experiência única na minha vida. E eu já tinha preparado uma ideia para ministrar semana passada, mas eu cheguei com o coração tão fervendo assim, tão fervoroso, por tantas lições, tantas coisas que eu aprendi, tantas revelações, tanta coisa nova, tanto reforçar do que já era encravado no nosso coração. Mas Israel é uma terra de muita bênção, de muita revelação do Senhor, amém? Imagina você estar naquela terra onde tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vive, você pisa, você enxerga, e aquilo melhora a sua forma de ver, a sua perspectiva sobre a realidade espiritual. Então, tanto foi bom para a minha vida, como para o meu ministério, e em breve eu quero ter essa graça de Deus, essa oportunidade de guiar uma caravana que vai ser a primeira de muitas da Light, amém? Então eu vou falar para você, mas, sabe, eu fiquei pensando sobre tantas coisas que eu aprendi, e eu queria ministrar alguma coisa. Tanto eu aprendi, né, com o ministério de Jesus ali no Mar da Galileia, tanto eu aprendi com o ministério de Jesus, não é, ali em Cafarnaum, que também é próximo ali do Mar da Galileia, claro. Tanto eu aprendi com as coisas que Jesus viveu, também com aquilo que aconteceu com os heróis da fé, né? Eu estive em Belém, aonde havia ali o pasto das ovelhas, o campo de Boaz também, né? O pasto das ovelhas de Jessé, o campo de Boaz, né? Que eu ministrei tanto no final do ano passado, aquela série, Uma Nova Estação. Então foi tanta revelação, tantas coisas de Deus. Mas nós estamos há 2 semanas da Páscoa. E ainda que essa data seja uma data mais comercial do que verdadeira, assim como o Natal, não importa isso, porque o mais importante é o que é celebrado uma vez por ano, em todo coração, em toda igreja, em toda nação cristã, amém? Então a Páscoa, essa festa maravilhosa, sobre aquilo que Jesus fez. Mas antes do que aconteceu no Calvário, e eu estive lá também, o Calvário é um monte das caveiras, que eles chamam, por isso que é Calvário. E é um monte onde tem, naturalmente nas pedras, tem caveiras com buracos, por isso chamava o Monte das Caveiras. Logo nas portas de Jerusalém, fora de Jerusalém, mas logo às portas, onde eram crucificados os criminosos, e Jesus foi crucificado ali naquela estrada, à beira desse Calvário. Por isso que fala que Jesus morreu nesse monte do Calvário. E logo depois, por volta de 3 horas da tarde, Jesus foi levado por José de Arimateia, aquele grande empresário. Ele corre até Pilatos e ele pede para Pilatos o corpo de Jesus, porque até às 5 horas da tarde o corpo precisava estar preparado, uma vez que o judeu não pode tocar em morto, não pode exercitar depois das 5 horas da tarde da sexta-feira. Jesus morre às 3, e às 4h30, José de Arimateia, junto com Nicodemos, tem o seu corpo para ser preparado. Então foi tudo feito às pressas. Então logo do lado da onde fica o Monte do Calvário, tem o provável, ou muito provável, lugar onde foi aquele jardim que Maria encontrou o nosso Senhor Jesus, achando que era um jardineiro, né? Então logo ali do lado, porque aproximadamente 200 metros, tem o túmulo que Jesus, a tumba, né? Ali o buraco, ali o lugar, túmulo, né? Que Jesus foi colocado, com aqueles lençóis muito caros, né? Ofertados por José de Arimateia e Nicodemos. Então assim, Jesus, ele foi tão top, a ressurreição de Jesus, que tem um detalhe nas escrituras, que diz que Jesus, ele ressuscitou, e deixou lá o lençol limpo e dobrado. Imagine o poder de Deus, amém ou não? Então louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus. Mas antes disso tudo acontecer, antes da cruz, Jesus teve a Santa Ceia, por isso eu fiz antes hoje. E logo depois da Santa Ceia,
você leu comigo no versículo 26, que ele então se dirigiu ao Monte das... O Monte das Oliveiras fica logo em frente a Jerusalém, em frente a Sião. Quando Jesus chega em Jerusalém, vindo de Cafarnaum, ele chega nesse Monte das Oliveiras. E ele entra pela porta que estava profetizada. Jesus, ele chega ali naquele lugar, passa pelo Monte das Oliveiras, e esse lugar chamado Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, é o lugar que, pelos evangelhos você vê, que Jesus se reunia com seus discípulos. Jesus se reunia ali à noite e bem de manhã. De dia ele entrava na cidade de Jerusalém para pregar, para fazer milagres, para estar no templo ensinando. Jesus está no ápice do seu ministério, 3 anos, ali já era a etapa final, aliás os últimos dias. Jesus estava então sempre nesse Monte das Oliveiras, quando estava em Jerusalém com seus discípulos. Ali era um lugar de discipulado profundo, ali era um lugar de ensinamentos. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus, ele ensinava muito os seus discípulos e os desafiava a seguir, os desafiou a se manter firmes, principalmente até a chegada do Espírito Santo, amém? Marcos capítulo 14, versículo 32, diz assim, depois eu volto a contextualizar. Marcos 14, versículo 32 diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui, enquanto eu vou orar. Deixa esse versículo, Getsemane. No original hebraico, significa Getsemane, que significa não, a palavra é Getsemane, que significa a prensa de azeite, ou lagar de prensa do azeite. Olha o lugar que Jesus escolhia para orar. Jesus escolhia orar no lugar onde a princípio apontava o seu caminho. Getsemane, a prensa do azeite, o lugar onde as azeitonas eram prensadas, esmagadas para tirar o melhor delas. Versículo 33, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Veja, ele primeiro deixa os outros 9, ele falou assim, daqui para frente vocês ficam, na verdade os outros 8, porque Judas não estava com ele agora. Judas tinha dado uma saidinha, ele deu uma saidinha. É um perigo quando a gente vê um crente dando uma saidinha, tá? Pode ter certeza, ele não está bem. Judas deu uma saidinha da roda, uma saidinha da igreja, uma saidinha do discipulado. Quantos estão entendendo? Mas não é a mensagem de hoje. Mas tem que aproveitar, né, gente? Judas deu uma saidinha. Então ali tinham 8 discípulos. 8 discípulos, Jesus falou, vocês 8 ficam aqui. Mas Pedro, Tiago e João vêm comigo. Eram os discípulos mais íntimos, mais chegados. Eram os principais discípulos de Jesus. Ainda que ele nunca tenha falado isso claramente, a prática mostrava isso. E lhes disse, versículo 34, a minha alma está triste, numa tristeza mortal. Sabe, ele estava aflito, angustiado, e agora ele estava abrindo o coração aos 3 principais. Indo um pouco adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Sabe de uma coisa? O Getsemane, ele fica aos pés do Monte das Oliveiras. É muito prático se a gente pensar. Pensa num grande monte que sobe cerca de 200, 300 metros, onde talvez do início ao seu fim tem cerca de 1 quilômetro andando, e lá embaixo ficava esse jardim Getsemane, esse lagar, onde tinha a prensa, onde era prensado, esmagadas as azeitonas. Era simples, colhia-se as azeitonas e levava para baixo, chegava lá embaixo, fazia o azeite. Então, Jesus agora não está lá em cima, ele está orando lá embaixo, cerca de 200 metros das muralhas de Jerusalém, do muro da cidade. Mas olha só, ele está orando assim, prostrado, e ele está dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim. Aqui é uma guerra da carne e do espírito. Aqui Jesus não está de jeito nenhum pecando e fugindo da sua responsabilidade.
Mas está dizendo o seguinte: pai, eu confio tanto no Senhor. Teve um escape para Isaac. O Senhor pediu Isaac para Abraão, ele disse a Isaac, mas teve um escape, será que vai ter um escape para mim? Será que tem outro caminho? Tem outra forma? Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Versículo 36, ele disse isso: olha, Deus, tudo te é possível, mas afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? É engraçado que nessa hora, Pedro, né, é chamado de Simão mesmo. Simão, você está dormindo? Você não pode vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afasta e ora, repetindo as mesmas palavras. Jesus estava orando pela terceira vez. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando a terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, já chegou a hora. Eis que o Filho do Homem, eis que eu estou sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem, era Judas, aquele que me trai. Aí vem Judas, aquele que me trai. Então, só voltando aqui ao contexto, Jesus, ele tem um processo de Deus na vida dele. Ele é ungido por Maria de Betânia. Jesus, ele agora está, os romanos e os judeus já estão tramando pegá-lo. Já havia uma trama, porque eles queriam pegá-lo naquele momento, porque precisava de gente crucificada para a Páscoa. Precisava de gente que fosse, assim, alvo de justificação humana. Só que não era sobre algo do que o homem queria, era um plano do que Deus queria. Jesus precisava morrer na Páscoa, porque já estava profetizado que ele era o Cordeiro Pascual. Ele era o Cordeiro de Deus. Só que os homens estavam tramando. A gente acha que era uma ideia do homem, mas era uma ideia de Deus. Os homens estavam tramando para pegar Jesus, os romanos já o tinham ameaçado. E Jesus está aqui naqueles últimos momentos, ele prepara a ceia, vocês já leram comigo, ele faz a Santa Ceia, ensina muitas coisas. A Santa Ceia de Jesus durou aproximadamente 4 horas. Judas está naquela luta para atrair Jesus. Judas está assim, porque aquele jardim não era um lugar que todo mundo sabia que Jesus estava ou estaria. A cidade de Jerusalém tinha mais de 10 vezes o número dos seus habitantes nessa época. A cidade estava cheia, porque todos vinham para celebrar a Páscoa. A cidade estava lotada. Era o melhor momento. A Bíblia diz que não só Pilatos estava lá, mas Herodes tinha vindo. Ele tinha vindo porque essa época era uma época de destaque em Jerusalém. A guarda romana tinha 4 vezes mais o número de guardas. A cidade estava cheia, era o momento exato para se pegar Jesus. E ele sai do cenáculo, daquele lugar da Santa Ceia, e vai para o Monte das Oliveiras. Você já entendeu o que é Getsêmani? Diga comigo: lugar da prensa de azeite. Sabe, esse era o Getsêmani. Portanto, o Getsêmani era esse lugar onde as azeitonas eram prensadas. E aqui entro na mensagem de hoje. Jesus está escolhendo o lugar da prensa para o último processo de Deus na sua alma. Num certo sentido, o Getsêmani de Jesus começou quando ele se fez carne e habitou entre nós. Porque Deus o transforma num mísero homem. Deus transforma o Filho de Deus, que estava na eternidade. Jesus já estava lá, Jesus já estava com Deus, Jesus é Deus, Ele é parte da Trindade, mas Deus fala, por amor à humanidade, eu quero que você, meu filho, se transforme num homem. E a Bíblia diz que Maria recebe aquela palavra do anjo.
o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo envolveu Maria e ela engravidou. É como se fosse o sêmen do Espírito Santo na Maria. Por isso Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele foi projetado por Deus para ser um homem perfeito, e assim ele poderia ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado da humanidade. Mas sabe de uma coisa? O Getsêmani ali não é só um lugar, mas o Getsêmani da nossa vida pode ser uma fase, uma temporada. Foi naquele momento que Jesus trava uma guerra, uma batalha entre sua alma e o espírito, entre aquilo que a sua humanidade poderia pedir e aquilo que Deus queria. Esse momento, até alguns teólogos dizem que foi o momento mais decisivo da humanidade, mais do que a cruz, porque aqui Jesus decidiu, confirmou que ele estava pronto para a cruz. A cruz foi só o fim disso, mas aqui é o último momento onde Jesus está dizendo: Pai, se você quer fazer isso mesmo, pode me levar, eu serei entregue, eu darei a minha vida. Se não for possível afastar de mim esse cálice, usa-me, Senhor, para que a humanidade seja salva. Portanto, aqui nós estamos falando do momento mais profundo da vida de Jesus, o momento mais importante, mais decisivo na história de Jesus, mas é claro que é na minha e na sua história. Então a morte de Jesus aconteceu por causa desse momento. E sabe, queridos, às vezes a gente vê tanta besteira da morte de Jesus por aí. A morte de Jesus, ela não é um fracasso. A morte de Jesus não foi algo do acaso. Não era como se Deus tivesse perdido o seu filho. Não era como se Deus tivesse assim, não, a morte de Jesus é um plano perfeito de Deus para a minha e a sua salvação, amém? Marcos capítulo 14, no versículo 33, diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e ele ficou aflito, angustiado. Ele disse que ele estava tão triste. Sabe, todos nós temos tristezas, aflições e angústias na nossa vida, mas nenhuma delas se compara ao que Jesus estava passando ali. Essa tristeza, ela não tinha a ver, gente, com a acusação dos romanos, nem com a traição de Judas, ainda que Jesus se entristeceu com Judas, mas essa tristeza ali, que se não me engano, no capítulo 22 de Lucas, porque Lucas era médico, então Lucas descreveu esse momento de uma maneira mais detalhada, e ele fala que quando Jesus estava orando sozinho, ele clamou com tanta intensidade, e isso tem uma explicação científica, que Jesus suou sangue. Era uma angústia, uma tristeza profunda, mas não era pela acusação dos romanos, também não era pela dor física que ele ia sofrer. Essa angústia, essa dor de Jesus, não era por nada disso. Sabe por que Jesus estava triste? Porque ele teria que se tornar pecado por nós. A dor de Jesus era porque um homem santo, perfeito, alguém que era o próprio Deus, para salvar a minha e a sua vida, ele teve que se tornar pecado, ele teve que ter a dor do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Deus estava colocando sobre Jesus o meu e o seu pecado, para que a obra da cruz pudesse ser realizada na sua completude. E isso que doeu em Jesus. A dor de Jesus era pegar a minha e a sua transgressão, era pegar os meus escorregões, os seus escorregões, e ter que tomá-los naquela cruz. Sabe por quê? Ele sabia que naquele momento da cruz, toda a culpa, todo o pecado da humanidade cairia sobre ele. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justos diante de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? O seu e o meu pecado foi tomado por Jesus. O maior problema de Jesus era o seu horror ao pecado, pela sua própria santidade, pela sua própria pureza. E o problema de Jesus não era a dor física, os romanos, não. O problema de Jesus é que ele teve que se tornar isso por mim e por você. Isaías 53, eu preciso dar essa boa introdução para você. Isaías 53, no versículo 4, diz assim:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Diga comigo isso: por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Era esse o problema, era essa dor forte de Jesus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas é que nós fomos curados. E a palavra melhor aí é libertos, salvos. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Enfim, aquela dor era por causa das nossas transgressões. Mas a boa notícia é que Jesus venceu o Getsemane. Jesus venceu o Getsemane, para que eu e você pudéssemos vencer o Getsemane da nossa vida. E agora sim eu quero te dizer sobre esse lugar de pressão, de tristeza. Qual é o título dessa mensagem? É o que eu aprendo no Getsemane. Eu aprendi tantas coisas que davam para umas 3 mensagens. Mas o que eu aprendo no Getsemane? O que eu e você vamos aprender nas fases da nossa vida, nos momentos onde nós somos como azeitonas numa prensa. Nos momentos onde eu e você somos esmagados. Porque é certo que nós passaremos por circunstâncias assim. Primeira coisa que eu aprendo no Getsemane: ninguém pode correr do Getsemane da vida. O Getsemane da vida, meu irmão, se já não te alcançou, vai te alcançar. Esse amém foi corajoso. O Getsemane da vida, se não te alcançou, pode te alcançar. E sabe qual é a questão aqui? É que Jesus não correu do Getsemane. Jesus se entregou ao Getsemane. É uma decisão de Jesus pisar no Getsemane. Jesus escolheu o lugar da prensa para ele orar, para ele ver o seu futuro de uma forma de Deus, de uma forma onde Deus estava naquilo. Sabe, gente, havia uma bênção especial na vida de Jesus, sim ou não? Deus chamou Jesus para cumprir algo muito grande. Deus chama Jesus para ser servo dele, cordeiro de Deus, mas poucos dias adiante, Jesus iria subir aos céus, Jesus ia estar à direita do Pai, Jesus ia governar de novo com Deus. Sabe o que eu quero dizer? Existem coisas muito grandes de Deus, propósitos de Deus para os seus filhos. Porque antes Jesus era o Filho unigênito de Deus, Ele entregou o Filho unigênito de Deus, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Mas depois a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro Filho. Por quê? Porque a partir de Cristo, eu e você também somos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, amém ou não? Agora sabe de uma coisa? Para todo filho de Deus, Deus tem um grande propósito. Deus não tem pequenos propósitos, porque Deus é um Deus de grande propósito. Deus tem um propósito enorme sobre a vida de Jesus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Agora, antes dele viver o grande propósito na sua plenitude, ele teve que enfrentar o Getsemane, o lagar da prensa de azeite. Antes de se entregar aos romanos na cruz, ele se entregou ao Pai no Getsemane. O Getsemane é esse lugar que ninguém pode correr, porque se a gente correr, nós não vamos viver o grande propósito de Deus para a nossa vida. É um lugar onde Deus experimenta muito da gente. É um lugar onde a gente é testado. É um lugar onde Deus vai ver o fundo do meu e do seu coração. Getsemane é um lugar onde o nosso caráter diante de Deus é desvendado, onde as nossas intenções não ficam mais escondidas, mas são escancaradas para Deus. Getsemane é esse lugar. Sabe, todos que desejam experimentar um grande propósito, antes precisam aprender a entregar o seu caminho ao Senhor. Olha o que diz em Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele
fará. Sabe por quê? Eu fiquei pensando nesse texto quando eu meditava, porque algumas pessoas, às vezes entregam a sua vida, mas depois não querem entregar o seu caminho. E ficam com os propósitos de Deus travados. Ficam com os propósitos de Deus que são grandes, maravilhosos, bloqueados. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrar no jardim, entrar no Getsemane é entregar o caminho, sabe? E a gente percebe às vezes muitas pessoas que estão triunfando, que estão vencendo, que estão exercendo grandes propósitos. A gente percebe que o que mais é visto é o que está acontecendo. Mas todos que a gente vê tem dores que a gente não vê. Toda pessoa que está triunfando tem dores que já esteve passando, ou que está passando. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caminho do triunfo, tem muitas dores, de naturezas diferentes. Eu não sei qual é a que você está passando, eu não sei qual é o seu Getsemane, eu não sei se você já passou por um, já passou por muitos, ou está passando um, mas eu quero te dizer, ninguém consegue fugir do Getsemane para receber grandes propósitos de Deus. Jesus passou muitas dores nesse jardim, porque o Pai estava pronto a lhe dar uma coroa logo ali. Logo ali. Quantos desejam ser usados por Deus? Quantos desejam grandes propósitos na sua vida? Nós não podemos fugir dessas dores. Nós não podemos minimizá-las, nós não podemos esconder delas ou escondê-las. Nós precisamos enfrentar, porque o melhor do Pai vem acompanhado delas para mim. É processo de Deus, porque Deus quer tirar de nós o melhor, Deus quer tirar de você o azeite. Sabe de uma coisa, com muito respeito, não tem nada a ver com o seu peso, mas cada um de nós é como uma azeitoninha na mão de Deus. Sabe, eu estava lá em Israel, e depois eu vou voltar um pouquinho nisso, mas olha só, a azeitona, ela descia do Monte das Oliveiras, está logo ali, e a primeira prensa é igual caldo de cana. Você já viu que caldo de cana, eles passam a mesma cana no moedor 3 vezes, sim ou não? Dizem que depois da terceira não tira mais nada, mas a primeira, eles tiram, a segunda tira, e se o caldeiro de cana for bom, eu não sei se chama isso, ele tira mais uma. A primeira prensa da azeitona se extraía a primícia de Deus. Toda a primeira prensa, o que saía, era entregue como primícia. Jesus Cristo é a primícia de Deus. A segunda prensa da azeitona, a azeitona era prensada, saía a primícia. Quando eu e você passamos pela prensa, se tivermos aprovados, vai ter primícia saindo da sua vida. Segunda prensa, a segunda vez que a azeitona era prensada, era um outro tipo de força. Saía o óleo para iluminar. Saía a parte do azeite um pouco diferente entre a acidez e etc. Lá tinha uns estudos. Saía para iluminar. Sabe por quê? Quando você passa pela prensa, a sua vida se torna uma luz para os outros. Isaías profetizou a light, luz para os povos, luz para as nações, amém? Quem passa pela prensa ilumina as outras pessoas, tem uma história, tem um testemunho, tem uma vida com Deus consagrada, aprovada, provada na dor. Terceira prensa das azeitonas, saiu o azeite para alimentar, porque quem passa pela prensa, tem alimento para a vida dos outros. E o último, tem 4, a última prensa das azeitonas, era para curar, era o azeite, que era o azeite mais grosso, que eles chamavam, mais complexo, era o azeite para curar, porque através da vida de alguém, que passou numa prova com Deus, sempre tem cura para entregar, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Sabe, Jesus, Ele passou por tudo isso, Ele entregou a sua vida, e eu creio que esse processo de Deus tem a ver com o sacrifício que Deus quer da minha e da sua vida, para que a gente possa
exercer influência e governar, porque Jesus governou sobre todos, porque Ele sacrificou sua vida por todos, amém? Segunda coisa, segunda coisa que eu aprendo no Getsemane, Jesus ele chama os seus principais discípulos, Ele deixa os 8, Ele chama os 3, Ele diz, venham comigo, e Ele abre o coração. Gente, se Jesus, que era Deus, Ele abriu o coração para os 3 amigos íntimos, porque tem gente que nunca abre o coração para ninguém. Isso se chama orgulho. Jesus era humilde, Ele era singelo. Aqui Jesus está passando uma dor, mas Ele não passa sozinho. Getsemane não se entra, não se fica nele sozinho. O grande segredo de pessoas aprovadas nos Getsêmanes da vida é que elas têm Pedro, Tiago e João do seu lado. Elas têm pais espirituais, filhos espirituais, amigos do coração, gente de Deus, gente que está junto, gente que está alinhado, gente que está entendendo o propósito. Jesus chama Pedro, Tiago e João, venham comigo, e todo mundo critica, fala, eles dormiram. Eu já preguei sobre isso, é verdade, eles dormiram e não deveriam. Isso foi talvez até mais um pouco de dor para Jesus, mas uma coisa é certa, eles estavam aqui acordados, provavelmente eles estavam acordados há quase 20 horas, nesse dia, os escritos antigos dizem, a Bíblia não é tão clara nisso, mas dizem que essa quinta-feira foi tenebrosa, eles acordaram 4 horas da manhã, eles tinham caminhado naqueles dias muito até Jerusalém, porque Cafarnaum, a região da Galileia, Jesus era um galileu, era de lá, não é tão perto, e além disso Jerusalém fica no alto, então é muita subida, eles estavam cansados de verdade, ainda que Jesus está falando, cara, o Espírito milita contra a carne ali não era pecado, a carne ali era a vontade dos caras descansarem. Então, a segunda coisa que eu aprendo no Getsemane, é que as pessoas são importantes nesse momento. Se você passar por uma dor, você precisa ter pessoas com você, tem que ter um coração aberto. Jesus, meus irmãos, Ele disse muitas coisas para as multidões, Ele falou sobre milagres, sobre bênçãos, multiplicação dos pães, Jesus falou muitas coisas para as multidões, outras coisas Ele falou para os 12, Ele ministrava, Ele ensinava, mas Ele abriu completamente o seu coração para Pedro, Tiago e João. Ele tinha o seu círculo íntimo, Ele tinha as pessoas que Ele poderia se abrir, Ele poderia dizer, olha, eu estou angustiado, eu estou cheio de tristeza, essa tristeza está muito forte, Jesus está dizendo, é intensa, eu não estou conseguindo controlar, está difícil, e Ele abre o coração com 3 próximos, com 3 discípulos próximos. Eu aprendo que nos momentos difíceis da nossa vida, sejam eles por quaisquer razões, nós precisamos abrir o nosso coração para homens e mulheres de Deus, para pessoas que Deus colocou juntamente conosco, para caminhar conosco na fé, para nos orientar, para nos aconselhar, ou até mesmo pessoas que são como amigos íntimos que o Senhor colocou para nós, amém? Não passe pelas lutas sozinho. Terceira coisa que eu aprendo, ainda que as pessoas sejam muito importantes, mais importante do que as pessoas é a presença do Pai. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente quer passar os seus momentos mais difíceis da vida com a sua família, com amigos queridos, até se abrem, mas acham que as pessoas são suficientes. Jesus mostra que Ele convida os 3, mas eles não foram suficientes. Uma coisa não anula a outra. Olha só o que está no versículo 35. Indo um pouco mais adiante, Jesus se prostrou, orou, e Ele disse, se possível, afasta de mim essa hora. Versículo 36. Ele ora, Abba Pai, tudo é possível.
Afasta de mim esse cálice, contudo não seja eu o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. E aí no 39 fala, ele se afasta mais uma vez, ele volta outra vez, os caras estão... O que está acontecendo com os caras? Estão dormindo. Meu irmão, preste atenção. Nas horas boas, todo mundo está com a gente. Nas horas difíceis, nem todos. Agora, nos momentos difíceis, sempre tem esses amigos que quando a gente abre o coração, eles dizem, vou ajudar, sim ou não? Mas o que eu creio que Jesus está nos mostrando aqui, é que apesar das horas difíceis, termos amigos e temos que contar com eles, no final das contas, no ápice da prensa, nos momentos mais difíceis dos difíceis, é a presença do Pai que vai resolver o nosso coração. Nada como a presença de Deus para resolver o seu coração. Nada como a presença de Deus para fazer você perdoar os Judas da sua vida. Nada como a presença de Deus para você estar ligado mais ao propósito de Deus na dor do que a dor em si. Jesus estava agora levando a sua dor para quem resolvia. Ele estava levando o seu coração para quem a gente precisa levar. Ele estava dizendo, olha Deus, eu sei que eu tenho Pedro, Tiago e João, e que bom, mas eles não estão no nível de entender a profundidade dessa dor. Deus, eu preciso da tua intervenção no meu coração. A oração de Jesus, ela é transparente, ela é sincera. Se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não está orando dizendo, eu não quero cumprir sua vontade. Ao contrário, ele está dizendo, eu quero cumprir. Mas ele está abrindo, ele está falando, eu preciso de algo mais. Tanto que em Lucas 22, se não me engano em João também conta aqui, veio um anjo fortalecer Jesus. Veio um anjo fortalecer Jesus. A propósito, os anjos de Deus podem nos fortalecer em momentos diversos. Espero que você possa ter uma experiência de um anjo de Deus fortalecendo você. E se Deus não manda um anjo propriamente dito, Ele manda pessoas que são como anjos de Deus para nós. Sabe, os anjos serviram o Senhor muitas vezes. Você vê que a Bíblia diz que depois dos 40 dias que Jesus foi tentado no deserto, quando ele é aprovado, logo ali, a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor para servi-lo. Os anjos do Senhor estão a mandato de Deus para servir os teus filhos. Amém ou não? Eu profetizo que mais experiências com Deus como essas sejam comuns no nosso meio. Anjos nos servindo, anjos ministradores, anjos de Deus sobre as nossas vidas, anjos nos protegendo, sabe? Tem anjo que você não vê, mas está protegendo você. Está protegendo você mais que você imagina. Mais que você imagina. Esses dias eu estava no anel rodoviário, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu estava no anel rodoviário mais ou menos a 100 km por hora. E depois de uma curva, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu vi um carro assim, me deu um trem para passar lá para a pista da direita, e eu passei. Quando eu acabei de chegar na pista da direita, o trânsito estava inteiramente parado na pista da esquerda e na do meio. Só na da direita que não dava. E eu freiei com toda a força, e foi a conta. Se eu tivesse na da esquerda ou do meio, eu tinha batido e engavetado tudo. Anjos do Senhor nos livram do mal. A gente não percebe, mas tem anjo livrando você, livrando seus filhos. Tem anjos que estão recebendo ordens do Senhor a nosso respeito. Gente, anjo não tem feriado, não tem não. Anjo está trabalhando dia e noite. Amém ou não? É claro que os anjos também tem os anjos especiais de Deus, né, que estão lá no céu, louvando, declarando, é verdade, mas os anjos guerreiros do Senhor estão aqui, nos protegendo, estão nesse lugar, estão na sua casa, estão nas portas da sua empresa. Anjos de Deus protejam as nossas vidas, aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos, e principalmente os anjos de Deus protegem o propósito de Deus. Amém? Só um parêntese sobre os anjos. Tadinho, nunca falo deles. Mas o que eu quero dizer é que na verdade, nas horas mais difíceis de todas, gente, apenas Deus estará com você. E isso não diz respeito às pessoas não serem legais. Isso diz respeito à suficiência de Deus.
Não é que as pessoas não são legais, é que elas não são suficientes por si mesmas. Deus levanta pessoas para nos aconselhar, Deus levanta pessoas para nos consolar, Deus levanta Pedro, Tiago e João para estar conosco nos momentos difíceis, Deus levanta homens e mulheres de Deus para nós, mas no final, no ápice das nossas necessidades, nas intervenções que precisamos, nas dores que não resolvemos no nosso coração, no final é a presença do Pai que resolve. Jesus, ele entra, ele ora 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque enquanto Jesus não teve uma resposta no seu interior, ele não parou de orar. É como o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, tem um espinho na carne, olha Deus, tira esse negócio de mim, olha Deus, resolve isso. Enquanto Deus não deu uma resposta, ele não para de orar, ele está insistindo com Deus, porque ele sabia que aquilo ali não poderia ser retirado por gente, nem Timóteo, nem Barnabé, ninguém poderia retirar. Ele está dizendo: só o Senhor pode remover esse negócio de mim. E aí Deus chega para ele, Jesus chega para ele e fala: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E sabe o que Deus está falando com ele aqui? Ele chega diante de Deus e fala assim: olha Deus, se possível afaste de mim esse cálice. Ele está lá orando, ele ora, aí ele volta, aí ele vê os discípulos dormindo, acho que a dor dele piora, fala: meu Deus, eles não estão entendendo, eles entenderam até certo nível, mas eles não estão entendendo. Ele volta a orar, aí Deus manda um anjo para fortalecer, e ele fala para o anjo: Deus vai, o que vai acontecer? O anjo fala: nada, eu só estou aqui para te fortalecer. Oh meu Deus, ele começa a orar de novo, ele está insistindo com Deus, ele volta, os discípulos estão dormindo pela segunda vez, ele fala: não é possível, Pedro, levanta, aliás, Simão, né, porque está parecendo mais Simão, levanta, e ele não acorda. Eles estão com os olhos pesados, eles estão querendo ficar acordados, mas não dão conta, e Deus está querendo mostrar: cara, eu tenho amigos para você, eu tive gente que te ajudou nessa terra, que te ajudaram nessa terra, eu tenho gente especial para a sua vida, mas tem dores que só eu vou resolver. E agora ele vai para Jesus, para Deus de novo, e ele fala: Pai, agora é sério, se possível, afasta de mim este. Sabe o que aconteceu? A Bíblia não fala a resposta de Jesus claramente, mas a Bíblia mostra que aquela oração, ela foi significativa. A Bíblia mostra isso. E aqui eu já entro no 4º ponto. O Getsêmani é um lugar de oração. Sabe por que eu estou dizendo? No versículo 35 diz: ele prostrou-se e orou. Agora ele está assim, entregue. E ele disse: papai. Abba, pai, no hebraico é usado somente por filhos íntimos. É tipo assim: meu papai. Jesus agora é uma oração é como se fosse uma oração de criança, de alguém que depende. Agora ele não está falando: ô pai, faz isso por mim. Ele está falando: meu papai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha, mas a sua vontade. E aqui nós vamos aprendendo tantas coisas. Mas sabe por que ele estava orando? Porque você percebe. Depois eu vou voltar um pouco nisso, mas que Jesus, depois da 3ª oração, ele está firme. Ele volta diferente. Ele volta para os discípulos e fala: ei, vamos, levanta, porque já chegou o tempo, agora você entregue. Eu acredito que se tivesse um espelho, um pente e um balde, Jesus ia passar água no seu cabelo, pentear o cabelo, arrumar sua blusa e falar: estou pronto. Porque Jesus não foi pego, ele se entregou. Ele podia ter mandado anjos, podia ter saído dali, ele sabia o que ia acontecer, mas ele ficou ali de propósito. Antes deles aparecerem, Jesus está falando: eles estão chegando, aquele que me trai está chegando com um monte de gente. Jerusalém estava lotada, eles juntaram soldados romanos, soldados dos sumos sacerdotes, um monte de sumos sacerdotes, juízes do Sinédrio, eles juntaram um monte de gente para pegar Jesus ali, e eles chegam lá. É tão incrível, que eles chegam lá, eles achavam que ia achar um Jesus abatido, um Jesus fugido, um Jesus fugindo, alguém escondido. Eles chegam e falam assim: ei, cadê Jesus de Nazaré? Quem é ele? E Jesus arruma suas vestes, arruma o seu cabelo, glória a Deus pelo cabelo. Jesus arruma o seu cabelo, arruma suas vestes. Aquele silêncio, ele fala: eu sou Jesus.
Eu sou Jesus de Nazaré. E eles falam: ei, para de brincadeira, nós queremos saber. Porque eles perguntam de novo, eles não estavam acreditando. Porque eles achavam que ia encontrar um revolucionário, escondido, sujo, mal vestido, desesperado, chorando: sou eu, pega eu não, perdão, por favor, deixa eu ir embora. Jesus não era vítima, Ele era protagonista dessa história. Já estava escrito, mas sabe o que aconteceu? A oração do Getsêmani o preparou para enfrentar o processo até o seu triunfo. Só uma vida de oração durante os períodos de dores é que nos faz passar triunfante até o dia do triunfo. Porque uma coisa é triunfar, outra coisa é passar triunfante até o triunfo. Jesus agora ergue a cabeça, Ele está pronto para a casa de Caifás, Ele está pronto para apanhar dos romanos, Ele está firme no seu espírito, Ele está pronto para enfrentar Herodes, Pilatos, quem fosse. Ele estava pronto, de cabeça erguida, porque a oração o trouxe à convicção interior que Pedro, Tiago e João não tinham conseguido lidar. Porque tem muitas coisas que os nossos amigos, nossos mentores e as pessoas de Deus na nossa vida vão nos ajudar. Mas tem coisas que só o Pai vai entrar dentro, vai formar dentro de nós. Vai formar. A oração de Jesus, ela tem outra característica aqui. Eu estou dizendo sobre o quarto ponto. O Getsêmani é um lugar de oração. Mas olha que interessante, Jesus insistiu, Ele perseverou em oração, sabe? Aqui é dentro do mesmo ponto, mas é um segredo. É um segredo a perseverança em oração nos tempos difíceis, nos Getsêmanes da nossa vida. Sabe por que eu creio que é um segredo? Porque muitas vezes Deus se cala e a gente precisa perseverar, persistir. Tem muita gente que desiste no primeiro calar de Deus. E a espiritualidade de uma pessoa não se manifesta na quantidade de vezes que Deus fala com ela. Quando Deus fala com a gente, é fácil provar a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade de uma pessoa, ela não se manifesta na quantidade de vezes que Deus fala com ela, mas ela vai se manifestar quando Deus não fala e ela persiste. Quando Deus se cala e ela suporta, e ela persevera, e ela não abandona a fé, e ela não abandona o Pedro, Tiago e João, e ela não abandona. Jesus poderia ter falado: esses não prestam, está vendo, estão dormindo. Ele abandonava, ficava ofendido com eles. Jesus não se ofendeu. Nós não podemos nos ofender com pessoas que estão nos ajudando, mas não conseguem atender a toda a expectativa do nosso coração, porque toda a expectativa do seu coração só poderá ser atendida pelo Pai. Jesus, Ele sabia que eles eram limitados, Ele estava até desafiando eles a perseverar, mas Ele sabia que era meio que natural que eles não chegassem naquele ápice. Jesus está insistindo, persistindo, suportando e perseverando no período que Deus não falou nada. O Getsêmani não é esse lugar só de orar, mas é um lugar de perseverar em oração. Amém? As prensas da vida também são assim, gente. Elas são lugares onde Deus está testando a nossa perseverança de oração, para que o propósito seja atingido. E a vitória de Jesus seria muito grande. A vitória e o triunfo de Jesus seriam maravilhosos. Mas naquele momento, Ele precisava de oração e oração. Tem gente que quando passa no Getsêmani da vida só chora, só deprime. Tem gente que quando passa no Getsêmani da vida só quer a ajuda de amigos. Mas o que Deus nos ensina é que no Getsêmanes da nossa vida é necessário nos prostrar diante de Deus, orar e orar. E só uma curiosidade, isso eu que fiquei pensando lá.
Olha que interessante. Aquele era o lugar de oração e discipulado. Ali aconteceram os principais discipulados nos últimos dias do ministério de Jesus com seus discípulos. E ali aconteceram os principais momentos de oração no Monte das Oliveiras ou no Jardim Getsemane, que é embaixo. E sabe de uma coisa? No mesmo lugar onde Jesus mais orava em Jerusalém, foi o mesmo lugar que 43 dias depois, porque a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aqui ministrando na terra, na região lá, por 40 dias, sim ou não? Jesus ficou aqui 40 dias, e era ele mesmo. Tomé não acreditou, ele falou, cara, já que você não acredita, olha a marca aí. Olha aí a cicatriz, 7 dias atrás eu fui pego aqui, ó, um buraco aqui, ó. Não põe a mão não, que está doendo. Foi tão interessante que os discípulos já tinham voltado para Galileia, uma viagem de 3, 4, 5 dias. E ele já tinha avisado Maria, olha, fala para os seus discípulos que vai acontecer desde ir embora da Galileia, mas eu vou lá encontrar com eles. Jesus ficou na terra 40 dias, mas presta atenção, a Bíblia diz que depois de 40 dias que Jesus foi ressuscitado, ele foi elevado aos céus. E onde que ele estava? Nos pés do Monte das Oliveiras. O mesmo lugar de oração foi o lugar onde Jesus foi levado aos céus. É uma curiosidade, mas me parece que Deus gosta de derramar o sobrenatural nos lugares de oração. Não sei se você entendeu. O lugar de oração íntima com Jesus, gente, foi o mesmo lugar que Jesus foi levado aos céus. O lugar de oração foi o mesmo lugar que Jesus foi exaltado aos céus. Foi exaltado pelo povo que viu. É o mesmo lugar. E mais, sabe de uma coisa? A Bíblia diz que esse é o lugar que Jesus vai voltar. E até hoje, tem a porta de entrada que na palavra de Deus diz que ele vai voltar num cavalo branco. Vai ser aquele lugar. Eu sei que tem posições escatológicas diferentes, mas literalmente na palavra diz que Jesus vai voltar em cima de um cavalo branco naquele lugar. E os muçulmanos, eles dominam a área da muralha de Jerusalém. E um certo muçulmano estudioso da Bíblia, ele descobriu que Jesus ia voltar ali. E eles, sabendo que os judeus não ficam entrando em cemitério, eles fizeram um cemitério bem na porta que em tese, ou que biblicamente Jesus vai voltar. Não sei se vocês entenderam. Tem gente querendo impedir a volta daquele que vai voltar. Mas ele vai voltar. Não tem como, amém? É só um insight. Abba, Pai, meu papai. Diga comigo, oração. Quando Jesus termina essa oração, Jesus está em paz, Ele está firme, Ele está bem resolvido. Pessoas que durante os seus períodos de guerra, passaram esses períodos em oração, depois deles, estão bem resolvidas com Deus. Mas as pessoas que passaram as suas guerras, somente chorando, lamentando, e às vezes até mesmo somente com seus amigos e familiares, mas não com a presença de Deus, elas ficam mal resolvidas depois das dores. E se você precisa voltar numa dor para resolvê-la, volte hoje com a presença do Pai. Porque a presença do Pai é atemporal. Se teve uma dor na sua vida no passado que não foi resolvida, provavelmente faltou a presença de Deus lá. E Deus tem sua presença hoje para ser derramada no seu coração. E ela é atemporal, ela vai em todos os dias da sua vida e ela resolve tudo que você quiser. Tudo que você colocar diante de Deus. Amém? Por último. Ainda não está bem ensaiado. E por último. Está ficando muito bom. E é o último mesmo. O que eu aprendo no Getsemane? No Getsemane, nós aprendemos a obedecer à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, ou afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, ou seja feita a tua vontade. Todos nós enfrentamos essa guerra. Se até Jesus enfrentou,
A diferença é que para Jesus não era ou, era contudo. Afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Sabe o que eu quero te dizer com muito carinho? Esse último ponto é sobre aprendermos a obedecer à vontade de Deus nos Getsêmanes da nossa vida. Sabe, Jesus, ele se submeteu a Deus, ele está sendo humilde, ele está negando a si mesmo. Mas sabe de uma coisa? A gente sabe na palavra de Deus que a fé é algo muito forte. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a minha pergunta para nós nessa manhã é o seguinte: nós temos fé só para crer quando Deus nos agrada, ou nós também temos fé para obedecer quando Deus nos desagrada? Isso é muito forte. A fé que agrada a Deus não é a fé que agrada a Deus só quando Deus nos agrada. A fé que agrada a Deus é a fé que eventualmente precisa agir obedecendo quando somos desagradados. Eu orei 22 dias pela minha mãe. 180 pessoas da Light tiveram Covid em 2020 e 2021. Eu já tinha visitado pessoas, ligado para pessoas, orado por pessoas, ungido pessoas, clamado, chorado por pessoas. E a boa notícia é que 100% dessas pessoas foram livradas da morte e estão todas entre nós. Amém? Chegou o dia da pastora Clausir. 59 anos, saudável, linda, corpo esbelto, doce. Eu brincava com ela, que ela precisava ser beatificada. Falava: você é uma santa mãe. Santa mãe Clausir. Ô mulher santa, generosa, hospitaleira. Difícil achar um homem para casar com ela. E ela estava pensando nisso. A listinha dela tinha lá, homem tal, homem tal. Aí um dia eu vi e falei: mãe, você esqueceu de pedir o salário para Deus. Deus vai te dar um homem que ganha um salário mínimo. Aí ela falou assim: ai Mateus, não fala essas coisas. De tão santa, até as brincadeiras, às vezes. Mas na lista dela tinha um negócio que eu falei: tira isso mãe, tira isso, que isso é quase impossível. Tinha lá: homem sem chulé. Eu falei: tira esse trem, cara. Abre o leque para Deus fazer, né? É muito difícil, é um ou outro que não tem chulé. Eu vi, viu, que você cutucou o marido aí. Não vou falar. Tá bom. Bom, mas sabe, 20 e tantos dias orando, clamando, jejuando, pedindo, clamando, mas sempre no nosso coração havia algo do tipo assim: contudo, seja feita a tua vontade. Nós passamos esse Getsêmane com os nossos amigos conosco, principalmente essa igreja. O amor de vocês nunca foi faltoso nesse tempo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Nós fomos poderosamente amados e apoiados em tudo. Não faltou buscar a presença do Pai. Nós fazíamos reunião de oração todo dia. De manhã era individual, à noite coletiva. Era uma loucura. Não faltou oração para regar o jardim. Amém ou não? Mas chegou um dia que nós tivemos que orar assim: Senhor, contudo que seja feita a tua vontade e não a... E a vontade de Deus foi feita. A vontade de Deus me desagradou tanto, mas a minha fé aumentou tanto. Porque a questão do Getsêmane não é
A fé que Deus, a fé que agrada a Deus é com base no que Deus nos agrada. A fé que agrada a Deus é com base na vontade de Deus. Amém? Vou dizer de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que agrada a Deus não é a fé que é quando Deus nos agrada, que responde quando Deus nos agrada. A fé que agrada a Deus obedece quando Deus não nos agrada. E essa é a fé verdadeira que nos faz triunfar. Que nos faz triunfar. E hoje eu agradeço a Deus pela vontade dEle. A verdadeira fé é agradar a Deus quando eventualmente parece que Deus nos agrada. Melhor do que sacrificar é obedecer. Não adiantava Jesus ser sacrificado no Calvário sem obedecer no seu coração. Obediência só por lei é perigosa. Mais do que você obedecer, Deus quer que você faça isso de coração. É a história do menino. Joãozinho, senta, Joãozinho. O menino de pé lá, bagunçando. Joãozinho, senta agora. Se você não sentar, eu vou te castigar, professor. Eu vou te dar não era palmatória não, um castigo. Aí o Joãozinho senta. Aí a professora fala, obrigado, Joãozinho. Ele falou assim, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Mas tem crente que é assim. Eu estou obedecendo porque eu tenho medo de Deus me pegar. Eu estou obedecendo porque se eu não obedecer alguém vai ver. Não, nós obedecemos a Deus com a fé que agrada a Deus para cumprir a vontade de Deus. A obediência no Getsemane trouxe glória no Calvário. A obediência no Getsemane é que foi ao ponto do coração de Jesus ser preparado. O coração de Jesus consumou a sua morte ali. Ali que Jesus se entregou. Por isso que eu disse no início que no Getsemane foi o momento mais importante para mim e para a sua vida. Porque ali foi o lugar onde a obediência de Jesus trouxe o seu triunfo na cruz e a sua ressurreição por mim e por você. Ele se submete a Deus, ele domina a sua natureza, ele diz, Senhor, eu até humanamente falando, tenho dificuldades, não está fácil para mim, eu não, assim, até humanamente falando é difícil, Senhor, eu como teu filho, submeter a coisas que não tem sentido para mim, eu não pequei, eu estou puro, eu sou santo, eu sou parte do Senhor, eu cumpri tudo nesses 33 anos, e agora eu vou precisar me entregar ao pecado, me entregar à culpa, me entregar às dores, me entregar a feridas, me entregar à amargura, me entregar a doenças. Meu Deus, meu Pai, dá para afastar de mim esse cálice? E os céus em silêncio. Depois de 1 hora, ele volta e fala, Senhor, Pai, que seja feita a tua vontade. Estou pronto. Pode vir. Fala para Judas descer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que negar-se a si mesmo é parte do triunfo de Deus na nossa vida. Ninguém vai triunfar com Deus, ninguém vai ser verdadeiro homem e mulher de sucesso, segundo Deus, se não aprender a negar a si mesmo. A verdadeira fé agrada a Deus, e ela não é agradar a Deus quando Ele nos agrada, mas é obedecer a Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Seja feita a tua vontade, ou afasta de mim esse cálice. Fica de pé no seu lugar.